Quarta-feira, meio-dia, estamos começando aqui mais uma live da ABAME, a Associação Brasileira dos Advogados do Mercado Imobiliário. E esse Chega de Café, essa conversa aqui que é feita nessas quartas ao meio-dia, são uma forma mesmo da gente estar mais próximo agora de vocês, mais próxima da sociedade civil e de cada um dos associados e não associados da ABAME também, porque essa gestão, ela tá muito preocupada em estar próxima de vocês, tá? Quando surgiu o projeto, o Chega de Café, foi até uma ideia que surgiu ali dentro da ABAME e que foi uma ideia mesmo que veio até da nossa presidente, a doutora Alessandra Ávila, que estava ali conversando com os jovens advogados. E o meu nome é Natália Rosa, eu sou advogada, especialista em registro civil e sou coordenadora aqui do Chega de Café. Quero ver quem está chegando aqui, estou acenando para todo mundo, podem deixar aqui também perguntas, interagirem com a gente, porque o propósito dessas lives de quarta-feira do Chega de Café é realmente essa interação, é isso que a gente está buscando. E hoje o tema é um tema muito importante que todo mundo precisa saber. A gente trouxe uma convidada super especial para falar sobre ele, que são as seis cláusulas que não podem faltar de jeito nenhum em um contrato de locação. Então, é um tema super importante para quem está aqui na ABAME, tem muito interesse nesse assunto, e a gente vai chamar aqui a doutora Beatriz Guerra para conversar. Deixa eu convidar aqui a Beatriz. Beatriz, ela já convidei ela aqui e estou acenando para vocês. Qualquer dúvida que vocês ficarem aqui durante a explanação da Bia, podem mandar mensagem aqui para mim que eu vou passar todas essas dúvidas para ela responder aqui ao vivo para vocês. Então aproveitem esse momento para gente realmente interagir, tá bom, gente? Deixa eu mandar de novo que acho que não foi. Pronto. Ó, Daniele Quaglia tá aqui, falou. Olá, e a pessoal, Dani... boa tarde. Nath, eu te mandei um oi porque eu achei que tivesse inspirado o convite. Mas depois foi Não. certinho. Então, eu queria primeiro agradecer aqui em nome da ABAME a sua presença para falar sobre um tema tão importante, porque a gente sabe que a gente vive numa era do copia e cola, das pessoas que vão lá no Google procurar um contrato, e a gente sabe que não é bem assim. E numa relação tão importante quanto um contrato de locação, né? A relação ali entre a pessoa que está ali na posição de locador e locatário, a gente sabe que tem regras, a gente tem uma lei, a lei do inquilinato, e que a ABAME tem participação nessa lei, sabe? Porque o projeto de lei saiu ali da ABAME também, porque teve participação ativa de Silvio Capanema, que é um dos fundadores da ABAME. Então, é um tema muito legal que a gente precisava trazer aqui para a ABAME. E, claro, né? Sempre é bom consultar um especialista em contratos e é por isso que a gente chamou você aqui hoje e eu fico feliz que você tenha aceitado esse convite para falar para a gente um pouquinho sobre esse contrato e quais cláusulas não podem faltar de jeito nenhum. Obrigada, Nath, muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer imensamente esse convite para poder falar aqui na ABAME. É a primeira vez que eu vou falar assim em uma live, você sabe disso. E até queria pedir já de antemão desculpa se eu estiver me estendendo muito, me prolongando, você sabe que eu gosto de falar. Bom, pessoal, eu me chamo Beatriz Guerra, eu sou advogada, eu trabalho com contratos e hoje, a convite da ABAME, eu vou falar com vocês, a gente vai bater um papinho sobre contratos de locação e as 6 cláusulas que não podem faltar nesse contrato. E de antemão, eu já gostaria de dizer que, assim, eu considero todas as cláusulas muito importantes, né? Como você disse, o contrato, ele é um instrumento que traz esse conjunto de cláusulas. Então, ele faz sentido num conjunto. Não tem como a gente dizer que um contrato, um modelo de Google, ele vai atender a todas as expectativas e todas as demandas da parte. Por isso, ele precisa ser personalizado. Ele precisa ser bem pensado. Ele precisa ter cláusulas estratégicas. E o contrato de locação não poderia ser diferente.
Eu considero o contrato de locação um contrato complexo. Não acho um contrato tão simples. Porque o contrato de locação, vamos lá, o profissional ali, para elaborar um bom contrato de locação, ele precisa ter o quê? Noções de princípios contratuais. Ele precisa entender de Código Civil, saber o Código Civil. Ele precisa dominar a Lei 8245 de 91, que é a lei de inquilinato. Então, ele precisa saber, ele precisa ter essa base para poder elaborar um bom contrato. Então, eu já vou aproveitar o gancho e vou falar da primeira cláusula que eu acho imprescindível no contrato de locação. A gente sabe que a qualificação correta das partes é muito importante. Muitas pessoas não dão atenção a isso, simplesmente botam lá os dados e beleza. Mas é muito importante que, além da qualificação correta das partes, seja estabelecida uma via de comunicação válida entre elas. O que eu quero dizer com isso? Você precisa estabelecer os caminhos que você irá seguir para se comunicar com outra parte. Então, se, por acaso, você precisa entrar em contato com outra parte, você precisa estabelecer, olha, a gente vai se falar como? Como iremos nos falar? Por aviso de recebimento, por e-mail, por WhatsApp? Eu vou dar um exemplo. No contrato de locação, você tem o dever de informar ao inquilino sobre a venda do imóvel. Caso ele queira, ele possa exercer o direito de preferência. E aí? O que você precisa aí? Você precisa de uma comunicação válida, de uma comunicação limpa, sem ruídos. Porque caso isso não aconteça, o locatário vai sim sofrer prejuízos, vai ter problemas. Então é muito importante que seja estabelecida uma comunicação entre as partes. Tá tudo bem? Excelente ponto, esse primeiro ponto até que você trouxe aqui sobre a comunicação entre as partes, porque como é que fica uma situação, às vezes, quando você não consegue localizar, não consegue comunicar, acontece alguma situação que você precisa comunicar a pessoa que tá ali no imóvel, ou até vice-versa, porque a comunicação é uma questão importante para os dois lados, porque às vezes a gente fala, eu estou aqui pelo locador, dando assessoria ou pelo locatário, e quando a gente estabelecer ali as cláusulas, tem que ser cláusulas que atendam as duas partes do contrato, né? Então, tanto a comunicação ser viável para o locador encontrar o locatário, quanto o locatário encontrar o locador, porque a gente sabe que pode surgir problemas de diversas naturezas e que vão atingir ambos os polos do contrato. Então, isso é uma questão muito importante e que, às vezes, a gente negligencia, né? Pode ser que alguém acabe não colocando ali uma forma de contato, que seja uma forma de contato, até estabelecer, vai ser por e-mail ou vai ser por envio de notificação para a residência, para o endereço, para a gente saber como é que é aquela melhor forma de entrar em contato com a pessoa. Excelente ponto, Bia. Ó, e qual que seria a segunda cláusula que a gente quer saber? Vou anotar aqui todas as cláusulas depois para poder colocar aqui organizado para vocês. Então, a primeira é a qualificação das partes, não é, Bia? Dando atenção uma ali. cláusula prevendo a comunicação válida entre elas. Essa é a primeira. Perfeito. Tá? A segunda cláusula, que eu também julgo ser essencial, é a cláusula de descrição do imóvel. Eu acho que quanto a isso, não há também tantos questionamentos. Se você vai alugar um imóvel, você precisa descrevê-lo, mas descrevê-lo corretamente. E uma outra questão, Nath, que eu queria até falar, é que, assim, Sim. como eu já disse, o contrato de locação é um contrato complexo. Então, gente, fica muito claro que esse contrato ele deve ser escrito e não verbal. Tudo bem? Sim, Porque, assim, né? Pode ser que as pessoas... Existem pessoas que ainda fazem contrato de locação de forma verbal. Isso é sério, é complicado dizer, mas existem, é realidade. E quando eu digo escrito, eu digo um contrato escrito e bem redigido. Mas, enfim, voltando. A segunda cláusula que eu julgo imprescindível é a descrição. Descrição correta do imóvel. Aqui, você precisa trazer as características desse imóvel. Então, precisa estar bem descrito suas características
precisam estar bem descritas suas características físicas, né? A sua localização, número do apartamento, torre, pavimento, tudo. Só um minutinho. Sim. Aqui você precisa especificar exatamente o objeto, o imóvel que você está tratando. Eu acho que quanto a essa questão não há muito. Sim, eu acredito até que seria muito interessante colocar em cláusula como é que esse imóvel ele foi entregue também. Ah, com certeza. Tanto na parte com relação à vistoria, né? Se for necessária, alguma vistoria prévia ou até posterior, depois quando houver a entrega desse imóvel, mas de dizer ali também como é que esse imóvel ele está sendo entregue, quais são as condições dele, como é que ele está pintado, ele não está, como é que está a situação desse imóvel também que está sendo entregue ali para uma locação, né? Até para a gente estabelecer como é que ele tem que ser devolvido no final desse contrato, né? Sim, sim. E também não são raras as vezes que isso vai até o judiciário, né? Você tá ali, se você não escrever direito a forma como ele foi entregue, como ele estava no momento da entrega das chaves, como é que você pode reivindicar isso depois, né? Sim. Então, assim, isso vai muito para o judiciário, porque é aquilo, uma cláusula que não foi muito bem elaborada, uma descrição que não está completa, ela vai ensejar, sim, ela pode ensejar uma futura ação. Bom, Perfeito. a terceira cláusula, eu vou botar uma terceira e quarta juntas. Então, vou aproveitar e vou falar de duas, que é a duração do contrato e a possibilidade de renovação. Bom, a cláusula de duração, ela precisa prever datas exatas de início e término daquele contrato. No contrato de locação, é muito comum que aquele prazo mínimo seja de 1 ano. Mas nada obsta que as partes convencionem de forma diferente. Então, pode ser que seja menos ou mais. E a cláusula e a possibilidade de renovação, ela também é muito comum no contrato de locação. Então, inclusive de uma forma automática, que você tem a cláusula automática de renovação. Chegar no final daquele contrato e as partes não convencionarem de forma diferente, aquele contrato ele se renova. A quinta, a gente está em qual, Nath? Terceira, né? Terceira, você juntou mesmo o prazo do contrato junto com a possibilidade de renovação. Aqui tem até aquele ponto com relação ao contrato por prazo determinado e que quando chega ali naquele final daquele prazo, ele pode passar, se você não convencionar nada e esse aluguel ele continuar ali, esse contrato continuar, ele passa a ser por contrato, por prazo indeterminado, né? Acontece já essa mudança automática do prazo determinado para um prazo indeterminado. Sim. Oi, Correto. deixa eu ver que eu não consegui entender o nome, né? Dadaíva, é isso? Vai ficar salva assim a live, todas as lives aqui das quartas-feiras, o Chega de Café, ficam salvas para você assistirem aí no melhor horário para vocês, tá? Porque as lives acontecem aqui nesse horário de meio-dia e a gente sabe que não é sempre que a pessoa está disponível nesse horário, então vai sim ficar salva, tá bom? Pode continuar, Beatriz. A quarta cláusula, eu também vou aproveitar e vou falar mais uma, porque como eu disse, são muitas cláusulas, todas são importantes. A gente trata de um contrato como um conjunto, então tá muito difícil aqui, você sabe que eu gosto de falar, então eu vou tentar encaixar mais uma aqui nessa quarta cláusula, que a cláusula é a previsão do valor do aluguel e o reajuste. Muito importante, já digo que a parte do reajuste foi o que mais me chamou a atenção. Sempre, né? Vamos lá, Beatriz. Vamos lá. Na previsão do valor do pagamento, é importante dizer que aqui você precisa fixar o valor em reais, ainda que alguma das partes seja estrangeira, você precisa fixar esse valor em reais. E você precisa delimitar, deixar bem definido quem vai ser o responsável por pagar as obrigações acessórias. O condomínio, o IPTU. E a possibilidade de reajuste é muito comum.
isso vai acontecer ao término daquela duração inicial do contrato, é possível que haja esse reajuste. No índice também, que as partes podem convencionar. Então, é importante deixar sempre fixado em reais o valor que vai ser cobrado, o valor comum que vai ser cobrado ali naquele contrato de locação. E o seu reajuste, o índice que vai ser aplicado. Sim. Você tem algum índice que você gosta de utilizar mais aí nos seus contratos? O mais comum é o IGPM. O mais comum é o IGPM. Porque eu vejo ter muita discussão aí, mas normalmente para esse tipo de contrato usa esse aí, né? O IGPM, é isso? Isso. Porque tem o IPCA também, né? Sim, que também é bastante utilizado. E aí vamos agora já para a sexta, já vai para a última cláusula, Não, Beatriz. Vamos para a quinta. Sim. Vamos para a quinta. Estou dando um tempo para caso você queira fazer algum apontamento. Estou anotando aqui também, porque depois eu vou colocar as 6 cláusulas aqui por escrito, para quem quiser pegar, já está com tudo organizadinho, tá bom? Claro, então, ao anotando final aqui. eu posso fazer uma pequena revisão. A gente vai revisitando essas cláusulas. Claro. Importante. Ótimo. Agora, a quinta cláusula que eu acho imprescindível no contrato de locação. Eu nunca vi um contrato de locação sem essa cláusula. É a cláusula garantia. E essa cláusula dá o que falar, né? Essa cláusula dá o que falar. Porque, assim, pessoal, vamos entender. O locatário, ele precisa de garantias, ele precisa se blindar com relação a eventuais inadimplementos, eventuais danos causados naquele imóvel. Então, ele precisa estar protegido, ele precisa estar blindado. E como ele faz isso? Ele faz isso exigindo uma garantia. Essa garantia, ela precisa, depois de determinada, ela precisa estar expressa no contrato. Se será uma garantia, ela pode ser uma fiança, um depósito caução ou um seguro-fiança. E ela precisa estar expressa. Depois de escolhida, ela precisa estar expressa naquele contrato. Então, se você escolhe, por exemplo, a fiança, você define o seu fiador e você define como ele poderá atender. Quais são os seus imóveis, como ele pode responder ali no caso de inadimplemento. E quando a gente entra em fiança, a gente entra num universo. Porque a fiança, ela é uma garantia que se transforma em obrigação no caso de inadimplemento. É uma figura, o fiador, né? É uma figura que hoje em dia a gente não encontra mais tanto assim. Antigamente existia bastante, era muito comum, mas hoje em dia é muito mais complicado. A gente até estava falando disso, né, anteriormente. O fiador, ele assume muitas responsabilidades no ato ali da assinatura do contrato. É muito complicado. O STF, ele teve uma mudança de entendimento no ano passado e hoje ele entende pela constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador num contrato de locação. Isso é muito sério. As pessoas não querem se responsabilizar dessa forma. Inclusive, comenta aqui embaixo quem aceitaria ser fiador. Coloca aqui pra gente ver. Você aceitaria ser fiador? Escreve aqui pra gente. Eu não aceitaria. Eu já falei aqui minha opinião até para a doutora Beatriz. Falei, eu não aceitaria ser fiadora nem do meu pai. Então... É muito complicado. Ao passo que o locador, ele precisa daquela garantia, né? Aquela segurança, daquela né? segurança Uma garantia. de que caso haja um inadimplemento, caso haja um dano naquele imóvel, quem vai responder? Aqui, ó, o Rafa falou, eu não, a Priscila, de forma alguma, tá vendo? A Dani, aqui,
ó, uma querida amiga nossa em comum, né? É um assunto delicado mesmo. Dani, maravilhosa. É. Eu fui a dor lendo isso, né? Mas é verdade, hoje em dia, e a tendência é que realmente acabe, porque ainda mais não supervalorização, mas assim, é muito complicado você entender pela constitucionalidade esse entendimento do STF, é, salvo com toda a vênia para poder criticar, mas assim, é muito complicado você falar de penhora de um bem de família de um fiador num contrato de locação, né? Sim. Até o Rômulo Tavares também falou aqui, até para a família é complicada, né? Eu já Claro, falei aqui que nem para o meu pai. Eu acho complicado demais, principalmente para a família, que eu acho que família ainda é mais folgada do que se for para um amigo, não é? ah, sim. E aí, E como é que você, na sua opinião, soluciona essa questão da garantia? Vamos dizer que não se encontre fiador, que a grande realidade da maioria das pessoas hoje esteja chegar para firmar um contrato de locação e não tenha essa garantia do fiador, não consiga um fiador. E qual que seria a solução? Quais seriam as outras garantias disponíveis aí para a gente também dar uma segurança para essa pessoa que está colocando ali o imóvel para um aluguel? é, assim, eu, Beatriz, não vislumbro alguma possibilidade que melhor atenda. Essa questão de adiantar alguns aluguéis, em vezes de 10, também é uma questão que pega muito financeiramente. E Sim. aí fica muito complicado. Você pode ter um contrato bem amarrado, pode ter um contrato ali bem redigido, mas na questão financeira, eu também acho que adiantar 10 aluguéis não é muito viável. A pessoa que quer alugar um imóvel, ela precisa ter aquele dinheiro, ele não vai ter. Poucas pessoas terão, a verdade é essa. Então, assim, eu acho que um contrato bem amarrado, mas, como eu disse, a questão financeira eu realmente não sei. E um bom contrato, inclusive, possibilita essa execução, né? Extrajudicial até desses aluguéis, Ah, já tem, perfeito. assim, possibilidade. é, a- Vai possibilitar que você cobre aquilo ali muito mais fácil e que te dê uma garantia, porque por mais que você, por exemplo, acabe fechando ali um contrato desse sem uma garantia, sem uma fiança, porque você não está encontrando pessoas que tenham esses fiadores e não consiga cobrar também muitos aluguéis ali num primeiro momento, porque essa pessoa não vai ter dinheiro para alugar, né? A gente sabe quanto Exatamente. aluguel aqui, especialmente no Rio de Janeiro, tá caro. Exatamente. Então, pelo menos você tendo um contrato muito bem amarrado, essa cobrança, em caso de qualquer eventual inadimplemento, ou então de outros tipos também de. Porque não é só a questão de pagar o aluguel, tem várias outras questões que podem ali envolver aquele imóvel e que pode aí acabar indo isso se tornar um litígio no futuro, se tornar um processo judicial no futuro. Porque não é só o pagamento do aluguel. E, inclusive, você até comentou sobre a gente colocar no contrato o pagamento também dos acessórios, né? Das obrigações acessórias. Das obrigações acessórias, dos impostos que a gente sabe que a gente tem que pagar, que estão vinculados aqui ao imóvel. E eu já vi situação em que o imóvel ele está indo até a leilão, porque não pagava, simplesmente não pagava nada, nenhuma das questões que precisavam pagar com relação a impostos do imóvel. A pessoa não estava pagando o IPTU do imóvel. E isso é uma coisa muito séria, porque agora a gente, na verdade, está no inventário e tem uma dívida altíssima para pagar de IPTU vinculado a esse imóvel. E a parte, ela não quer pagar o valor, entendeu? Porque ela, na cabeça dela é obrigação da pessoa que alugou. Só que, tudo bem, a obrigação seria da pessoa que alugou, mas você vai deixar essa dívida crescer, já existe uma execução fiscal, não vai pagar isso e o imóvel pode chegar aí até a leilão. Então, são questões muito graves que envolvem aí, e essa contratualização, ela é importante. Por quê? Porque depois, mesmo que você pague, você consegue entrar com uma ação para cobrar essa pessoa desse valor ali. Porque ela está numa situação que eu falei, e aí, o contrato? Ela fez igual aqui, a gente comentou que não é recomendável fazer um acordo verbal de aluguel.
cadê o contrato? Ah, não estou localizando o contrato, não sei onde está o contrato. E às vezes a pessoa não tem nem organização para ter esse contrato ali à mão quando surge aí um problema. E aí eu falo, cadê o contrato? Aí lá, não tem contrato, mas é ela que tem que pagar. Tá, mas eu quero ler o contrato, quero ver se você estabeleceu a sua obrigação lá. Tudo bem que a gente sabe que a praxe é que o IPTU, é que a taxa de incêndio seja paga por quem está ali alugando. Mas cadê o contrato para a gente ver isso e a gente conseguir executar e a gente conseguir cobrar essa pessoa? E muitas vezes a gente vê na realidade ali que as pessoas não têm esse contrato. E isso é realmente muito complicado. Como dizem, né? É um cobertor curto. Você puxa de um lado e não tem jeito, o outro lado vai ficar com frio. A gente tentando resolver essa questão de fiador, mas você, de alguma forma, vai ter que garantir aquilo ali. E as pessoas insistem em usar contratos genéricos. A verdade, Nath, é que o contrato bem amarrado, um contrato bem elaborado, isso aí pode resolver 90% dos problemas. Um contrato bem elaborado... extrajudicial, com uma comunicação, de outras formas que não a judicial. E aí você tira aquele problema ali, não vai precisar ir para um juiz analisar. Por quê? Porque vocês estão estabelecendo as regras do jogo. E aí, isso que te dá essa autonomia de escolher as regras e de não precisar ficar discutindo sobre elas no futuro, num juízo. Então, ali as regras já vão estar pré-estabelecidas. E se a pessoa ela entrou ali, assinou aquele contrato junto com você, sabendo das regras do jogo, né? São regras que precisam ser cumpridas. Sim, é o que eu costumo falar também. Um contrato bem redigido, um contrato bem elaborado, uma ação a menos no tribunal. Isso é verdade. Isso é verdade. É muito importante isso. Sim, com certeza. E a sexta e última cláusula, eu acho que ainda estou no tempo, né? Tá vendo? Eu falei rápido, mas você vai ver que no final vai dar o tempo. Porque eu falo muito. Eu falo rápido, mas eu falo muito. A sexta cláusula, que eu acho imprescindível num contrato de locação, é a cláusula que vai estabelecer as responsabilidades pelas benfeitorias naquele imóvel. A gente sabe, isso eu deixei por último, porque essa cláusula, eu acho que ela é campeã de problemas no judiciário. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que essa é campeã. Responsabilidade por benfeitorias no imóvel. Bom, a gente sabe que é normal que no contrato de locação, aquele inquilino seja responsável por manter aquele imóvel para o uso, né? Para o uso a que se destina. Ele tem essa responsabilidade. E é muito comum que durante aquele contrato de locação, talvez precise ser realizada alguma reforma, né? Seja ela na estrutura, seja ela necessária ou estética, por aformoseamento, umas benfeitorias úteis, necessárias, que a gente aprende na faculdade, enfim. E aí que dá o problema. E isso é muito sério. Porque se você não convenciona quem ficará responsável pela reforma na estrutura, pela reforma necessária, e quem ficará responsável pela reforma não necessária, vocês vão brigar no futuro. Isso é um fato, isso é certo. Se não ficar convencionado. E aí entra também a questão das obrigações das partes. Se não fica certinho, se não fica delimitado a obrigação de cada um, não fica delimitada a obrigação de cada um, no final vocês vão brigar. Isso é um fato, porque as pessoas não vão querer abraçar o excesso. E também é normal que não queira. Eu não gostaria, você também não. E aquela sobra ali fica para o judiciário resolver. Então, eu acho que essa é a questão da responsabilidade por benfeitorias. Essa é a cláusula também, depois da cláusula garantia, uma cláusula que eu julgo extremamente importante no contrato de locação. Sim, isso é muito importante. Por mais que a gente já saiba que existe uma responsabilização com relação a diferenciar mesmo quais tipos de benfeitorias são, a gente sabe como vai ser o posicionamento, muito provavelmente, se isso for judicializado, com relação ao que é útil, ao que é necessário, porque eu entendo, né, que
a gente fica, quem está alugando aquele imóvel, ele vai ficar responsável por aquilo que é necessário, né? Não pelo que é útil. Mas isso pode ser ali convencionado entre as partes para que elas decidam dessa forma, e mais do que isso, evita muito problema você ter cláusulas desse tipo para que a outra parte já saiba desde o início que é assim, para que ela não se sinta injustiçada ali de quando surgiu uma obra, alguma coisa, ela saiba a quem recorrer e o que vai ser responsabilidade dela, tá? Porque eu já peguei casos de processos que são processos que a gente sabe ali que às vezes poderia ser muito bem resolvido, de não precisar estar tendo esse litígio, não estar precisando, não precisar de ser judicializada essa questão, se isso já tivesse ali muito bem explicado num contrato, porque eu também acho que parte do contrato, da importância dele, é que as pessoas elas entendam mesmo qual é a relação delas ali e o que cada uma tem de direitos e de obrigações ali naquela relação. Então, porque eu falo, quando a gente sabe exatamente qual é a nossa relação, que a gente tem ali a informação, as comunicações, a gente sabe que o que está acordado, né, vai ser executado. Então, eu falo que se a gente deixou tudo isso pré-estabelecido, não tem por que depois eu me sentir insatisfeita com isso, se estava tudo ali já amarrado e descrito. Porque o que a gente precisa mais é informação. Quem está bem informado e sabe das regras do jogo antes, provavelmente não vai ficar recorrendo ao Poder Judiciário disso depois e vai evitar muito problema. Porque eu peguei também uma situação em que a pessoa modificou completamente o apartamento, pintou ele todo colorido. Gente, olha só isso. Ela recebeu o apartamento todo branquinho, bonitinho, pintou todas as paredes, e não só as paredes, os armários. Pintou as portas dos armários de cores coloridas, do armário que não era dela, era do proprietário do imóvel. Ela foi lá e pintou de tudo quanto foi cor diferente, que depois a gente sabe que é difícil de alugar esse apartamento colorido. E aí, ela fez isso e depois entrou com uma ação, saiu devendo aluguel, nesse caso concreto, e depois entrou com uma ação pedindo para ser ressarcida pelas modificações que ela tinha feito no apartamento, porque ela tinha pago para pintar aqueles armários, tinha pago para pintar toda a casa de colorido. E a pessoa, né, que alugou esse imóvel estava querendo ser ressarcida para que aquilo ali fosse tudo devolvido da forma como ela tinha entregue o apartamento. Sim, e olha só a situação de que isso virou um processo judicial, porque não estava bem amarrada essas informações ali dentro do contrato, tá? Não, a gente vê tanta demanda sendo judicializada por questões que poderiam sim ser resolvidas ali no começo, e aí entra, para você ver como as coisas são bem conectadas e amarradas. Entra na primeira cláusula que eu falei que eu julgo muito importante, que é você estabelecer uma boa comunicação, uma comunicação válida, uma comunicação expressa sem ruídos entre as partes. Aí você vai definir exatamente como as coisas vão ser resolvidas. Então, se futuramente você tiver um problema, um conflito, uma divergência com relação ao responsável pela benfeitoria, você vai resolver daquela forma. E aí, como eu disse, é uma ação a menos no judiciário. É exatamente isso. Deixa eu ver aqui, que eu acho que alguém mandou alguma pergunta. Ou escreveu alguma coisa. Deixa eu ver. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, pode falar, tá? Ah, não, só mesmo não tem nada novo, não. E até eu queria pontuar, né, porque a gente estava conversando antes da gente entrar aqui ao vivo, eu estava conversando com a doutora Beatriz, e sobre a importância da gente contratualizar as nossas relações. Até eu sou advogada do direito de família, e a gente já fala da importância da contratualização até no direito de família, especialmente nos direitos das coisas também. A gente precisa contratualizar essas nossas relações e essas situações para a gente evitar problemas. E a gente vê, assim, que há uma resistência muito grande das pessoas de reduzir aquelas relações em contratos, tá? Isso de forma genérica, a gente percebe isso no brasileiro, a gente percebe isso na nossa conduta. E depois que o problema já está ali, evidente, é que as pessoas procuram um advogado quando deveria procurar de forma preventiva,
consultiva. Então, a gente pode buscar um advogado especialista para poder ele dar essa consultoria, essa assessoria, para poder redigir um contrato para você ou analisar as cláusulas junto com você de um contrato. É importante isso, porque eu estava comentando aqui com a doutora Beatriz até que a minha irmã, olha só, gente, que perigo é isso. A minha irmã, tá? Não é longe, não, foi minha irmã que fez isso. Me mandou uma mensagem porque ela queria que eu olhasse um contrato para ela, para ver se ela poderia utilizar aquele contrato, porque ela vai pôr o imóvel para alugar e queria saber se poderia utilizar aquele modelo. E sabe como ela teve acesso ao modelo? Não foi nem no Google, não, tá? Vocês jogam aqui e ficam pegando esses contratos que é modelo padrão. Ela foi até um armarinho e falou: me vê aí um modelo de contrato de aluguel, e aí deram para ela um modelo de contrato de aluguel que vem impresso já com as lacunas para ela preencher o nome das partes, o valor do aluguel e tudo, um contrato genérico que não está ali olhando com um olhar atento para as necessidades daquelas pessoas, que não conhece quem é o locador e o locatário daquela relação. Então, é um contrato genérico que provavelmente depois, no futuro, não vai estar prevendo ali todas as situações que podem ali ocorrer naquela relação. Óbvio, porque é muito genérico, a gente não sabe nem quem foi que redigiu aquilo, se a pessoa conhece de contratos ou não, se a pessoa conhece a lei do inquilinato, porque se você vai tratar aí sobre contrato de locação, não dá para fazer um contrato sem conhecer a lei do inquilinato e sem fazer a leitura da lei, pelo menos. Tá? Então, isso é algo muito grave e que acontece. Tá? As pessoas pegam modelos padrão no Google, vão ali em lojas, na rua, onde você compra caneta, marca-texto para comprar um contrato que vai, sabe, estabelecer as cláusulas daquela relação e depois vai para o Poder Judiciário reclamar que as cláusulas não estão sendo cumpridas. Quando olha como que ela começou essa relação, pegando um contrato genérico, padrão, que não está ali atento às questões individuais daquelas partes, né? É isso, Nath. Eu acho que você falou, pontuou bem. O trabalho, o papel do consultivo é justamente esse. Você poder se prevenir. O profissional, ele vai elaborar um contrato de forma personalizada para você. Ele vai pensar nos seus problemas, nas suas demandas, nos seus interesses, seus objetivos. Não tem porquê a gente fechar os olhos para essa questão, porque pegar modelos no Google, isso é muito sério, isso é muito grave. Isso, a gente fala de vidas, né, de pessoas. E aqui o contrato de locação, eu acho que é mais grave ainda. O contrato de locação, ele é um contrato muito comum no Brasil. O brasileiro, ele celebra muito contrato de locação. Então, é muito importante a gente ficar atento. E esse assunto é importante para quem tem um imóvel para alugar, para quem mora de aluguel e para o advogado que elabora o contrato de aluguel das pessoas. Então, assim, é importante fazer algo personalizado e elaborar um contrato bem feito, bem amarrado, com cláusulas claras. Como eu digo, não pode haver ruído nessa comunicação, porque a falta de comunicação leva ao judiciário, as demandas e aquela dor de cabeça no futuro que poderia ter sido evitada aqui bem no comecinho. Sim, na maioria das vezes é a falta de comunicação e informação que gera aí essa lide, esse conflito que vai acabar aí culminando num processo judicial. E a gente sabe que o judiciário está soberbado, já não está mais aguentando essa quantidade de processos para resolver. É muito mais fácil você prevenir o conflito com um bom contrato do que depois ter que ficar anos com um processo que não tem data para terminar no Poder Judiciário, porque a gente bem sabe que está extremamente assoberbado e que vai levar anos para você conseguir ali ter a análise do seu pedido, gente. Isso é uma coisa muito séria e muito real. Nós, advogados, a gente se encontra numa situação de que quando a gente precisa entrar com um processo judicial, a gente não sabe quando é que aquilo vai terminar. A gente não sabe. Por isso que o extrajudicial, a advocacia preventiva, ela é
tão importante nos dias de hoje. É muito importante a gente falar sobre isso. A gente sempre reforça isso aqui em todas as lives em que a gente consegue falar aqui um pouquinho do extrajudicial e da advocacia preventiva. A gente faz esse reforço, tá? Eu vou até falar aqui, Bia, que o Paulo Paz entrou aqui, falou que você é a melhor, tá? Bia é a melhor, faz todos os contratos dos meus clientes, parceria importante, tá? Obrigada, Então, Paulo. também, se você aí não sabe, até é advogado e não sabe redigir um contrato, ou tem dificuldade, ou simplesmente não tem tempo, porque a gente sabe que às vezes a gente prefere usar o nosso foco naquilo que realmente vai ali movimentar nosso escritório, a gente pode buscar boas parcerias para isso, para que as pessoas, você buscar um especialista em contratos para que você ofereça o melhor contrato para os seus clientes. Então também é uma questão importante. Ó, a gente até já extrapolou um pouquinho o tempo de live, porque eu também falo um pouco Eu sabia demais. que ia acontecer. Sabia. Não, mas tudo bem. A gente fala 30 minutos aqui, mas às vezes quando o papo tá fluindo, a gente tem coisa importante para falar, a gente fica mais um pouquinho aqui. Inclusive a live com o professor, com o desembargador Marco Aurélio durou 1 hora e estava passando de 1 hora. Não, mas Então, ele tem licença poética, ele tem. sim, eu falei, o tempo que ele quiser ficar aqui, a gente fica. Foi assim, a live durou aí 1 hora e só encerrou porque a gente ficou com medo do Instagram derrubar a live longa. Então, eu vou começar até a encerrar aqui e deixar um convite aqui para você voltar, trazer um outro tema aqui quando você quiser. É sempre bem-vinda, tá? A gente queria agradecer muito aqui a sua participação. Se você não tivesse falado, ninguém ia saber que essa era a sua primeira live, porque foi realmente uma ótima live. Trouxe aqui apontamentos muito importantes sobre esse contrato, que é tão importante não só para advogados conhecerem e utilizarem aí essas estratégias no seu escritório, mas também para as partes conhecerem aí os direitos e deveres, as obrigações, como ela identificar ali se aquele contrato está bem elaborado quando ela lê, porque a gente sabe que o contrato também, ele precisa ser um contrato que as partes consigam entender, ler aquelas cláusulas e também entender o que está escrito ali, porque aqueles contratos em que as partes liam e não sabiam o que estava assinando, assinava que era um contrato que elas não sabiam nem o que elas estavam ali, né, assinando, não é mais um contrato válido hoje. A gente precisa redigir, elaborar contratos que as partes entendam exatamente o que elas estão assinando. Isso é uma coisa muito importante e que a gente precisa ter na nossa comunicação também dentro do contrato, né? Então, queria muito agradecer, em nome da ABAME, pela sua participação. Obrigada, Nath. Estou muito honrada de ter participado. Foi, assim, com certeza um enorme aprendizado para mim. Muito legal poder falar aqui para os nossos colegas, para pessoas que não são advogadas, mas que de alguma forma vão receber essa informação, vão absorver e podem até utilizar. Então, eu acho que é isso. Eu estou muito feliz e espero que tenha sido produtivo para as pessoas que nos assistiram também. Muito obrigada. Sim. Deixa eu ver aqui. Só. Ai. Até comentário aqui, o Brasil é o país do jeitinho. Né? E depois aqui os advogados é que tem que se virar. Norma também, Silva falou, ótimo. Olha, todo mundo gostou muito da sua live. Então, eu vou encerrar aqui, porque realmente a gente já atingiu o tempo limite. Então, por hoje é só. Mas na semana que vem a gente tem mais Chega de Café. E a Amanda, que vai ser a nossa próxima convidada, a doutora Amanda, ela passou aqui por essa live, não sei se ela está ainda aqui, tá? E ela falou o seguinte com a gente, ela vai falar sobre o seguinte tema com a gente, que é a utilização aí do regime de bens, a escolha do regime de bens como forma de planejamento patrimonial. Então é um tema super importante, aguardo vocês aqui na próxima quarta-feira. A Glória falou que fez uma pergunta, acontece, Glória, que essa pergunta, eu vou até ler ela aqui, tá? Para a gente debater. Ver aqui. Uma pessoa recém-operada, o proprietário pode pedir o apartamento com os aluguéis pagos? Essa pergunta ela está fora aqui do nosso tema de hoje, que seria as cláusulas contratuais, tá bom? Por isso que eu não fiz a pergunta para a doutora Beatriz, mas manda para gente aqui, que aí com certeza vai ter sempre alguém para poder responder as perguntas de vocês, tá bom?
essa questão aí, é bom você dar uma olhada, sim, na lei de inquilinato, para você ver quais são as possibilidades de você fazer aí o pedido, de que o proprietário pode aí fazer a solicitação desse apartamento, tá bom? Por isso que eu não perguntei, tá? Só para deixar claro aqui, porque ela vai ficar achando que eu ignorei a pergunta As dela. perguntas não apareceram para mim, Não, mas tá fica à no vontade chat, para me mandar tá? no direct e eu te respondo eu te respondo no privado. Não, é porque eu só não perguntei para você porque realmente não tinha a ver com o tema, tá? Ela perguntou assim, ó, Bia, se você quiser responder, fica à vontade, tá? Uma pessoa recém-operada, o proprietário pode pedir o apartamento com os aluguéis pagos? Realmente, assim, só essa pergunta fica difícil. Mas eu respondo ela no privado. Ela pode me mandar que eu respondo no privado, sem problema. Tá bom, gente. Então, ó, até semana que vem sobre o novo assunto que vai ser aí o regime de bens como forma de planejamento patrimonial. Um beijo e até a Tchau, próxima pessoal. quarta. Obrigada.